Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia consumada, preterismo completo aqui do Brasil. Satisfação a todos vocês que têm colaborado com esse trabalho, compartilhando, curtindo, né? Você que tem comentado aqui os nossos vídeos, enfim, tem feito valer todo esse ensinamento precioso, distribuindo a outras pessoas que até então desconhecem essas questões da escatologia consumada. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, olha, você não sabe o que está perdendo. Então inscreve-se agora, ativa no sininho de todas as notificações para que você fique atento a todas as nossas atualizações. E caso queira você ajudar o nosso canal como membro, é só você clicar no botão Seja Membro e vamos para a nossa reflexão. Muito bem, já estamos de volta, já vou colocar aqui o texto em tela e o tema para a gente, então, fazer a nossa reflexão, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e o 52. Nem todos dormiremos. O que é que Paulo ele quis falar com isso aos irmãos de Corinto e que se relacione a nós, igreja do século 21? Vamos entender? Vamos entender bem esse texto, porque é muito confuso quando faz uma percepção futurista do que Paulo fala aqui. Olha só. Diz a palavra, eis que vos digo um mistério, Paulo diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muito bem. Um dos grandes problemas de entender esse texto aqui é não aceitar que já tenha se cumprido. Irmão, minha irmã, todo crente em Jesus, grave bem isso em sua cabeça e tenha consciência do que eu estou falando realmente é o que a Bíblia fala. Todo crente em Jesus, justificado pela fé em Cristo, já está revestido da incorruptibilidade. Essa é uma realidade que, infelizmente, muitos não conseguem compreender. O que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, no verso seguinte, isso aqui é muito importante, que está relacionado aos dois versos que acabamos de ler, diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso aqui já aconteceu em 70, quando Jerusalém foi ao chão. Por quê? Porque aquela primeira aliança, a lei, ela impossibilitava o homem estar perfeito diante de Deus. Então, por conta do pecado à morte, que prevalecia na antiga dispensação, o homem, por não estar perfeito diante de Deus, por mais que ele fizesse, eles estavam confinados no Hades, mundo dos mortos, e ficavam ali aguardando o dia do juízo, onde aqueles que morreram em Cristo receberiam a sua porção, a vida eterna, que era a promessa manifesta quando o reino fosse estabelecido. Até então, era impossível. Por quê? Porque a lei estava em vigor, a antiga dispensação ainda operava. Então, todos os fiéis de Deus, morrendo, ficava no aguardo. É por isso que Paulo trata dessa questão do aguardo como dormindo. Nem todos dormiremos. Por quê? Porque Paulo diz que alguns que ali estavam, né, nos dias de vida do apóstolo Paulo, não iriam dormir no Senhor, não iria aguardar no sepulcro no dia que a última trombeta iria soar e os mortos ressuscitariam incorruptíveis. Então, Paulo fala na expectativa daqueles irmãos que ali estavam. Nós temos que levar em conta, mais uma vez aqui, eu chamo a atenção, o tempo verbal, que infelizmente a gente identifica que o maior problema de ler as escrituras e entender questões escatológicas é o tempo verbal. Temos que estar mais atento a essa questão. É interessante que as pessoas, quando elas pegam um jornal e olham um preço de alguma coisa que lhe interessa, e ela vê que aquele preço está extraordinário, de bom, que ela pode obter aquilo que está lhe interessando, elas correm logo para ver a datação. Se aquele anúncio está numa data que ela
possa comprar ou se foi antigo. Ela vai logo saber se aquela informação é propícia a ela por conta da data que o anúncio foi colocado no jornal. Isso não acontece com as escrituras. As pessoas leem o texto, mas elas não procuram saber em que tempo foi escrito, para quem foi escrito e em que condição foi escrito. Então, quando a gente não entende o contexto do texto, a gente tira o texto e cria um pretexto para formar ideias, criar crenças e doutrinas que não estão nas escrituras, colocando para um tempo de 2 milênios promessas que seriam manifestas ainda no primeiro século da era cristã. Paulo disse, nem todos dormiremos, se referindo a ele e aos irmãos que estavam recebendo essa sua orientação. Então, olha só, aqui a gente tem que ver o contexto. 1 Coríntios 15:1, falando justamente acerca da ressurreição. Toda a questão aqui do capítulo 15 é a respeito da ressurreição. Olha o que ele diz aqui nos versículos primeiros. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Venho lembrar-vos. Olha o tempo verbal. Paulo se referindo aos irmãos de Corinto, no ano de 55. Ele diz, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Quem de nós, você que assiste aí, né, quem de vocês recebeu o evangelho diretamente do apóstolo Paulo? Antes de ler essa epístola aos Coríntios? Nenhum de nós, mas os irmãos de Corinto receberam. Eles receberam a Paulo antes de receber essa carta. Paulo já esteve entre eles. Aí diz, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos em Cristo, né? Se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, olha lá, a menos que tenhais crido em vão. O evangelho sempre foi isso, pregação do evangelho para que, através da fé, se tenha a justificação. Isso aqui é mais que claro, tá certo? Então, Paulo estava se dirigindo aos irmãos de Corinto, tá bom? Ele vai falando toda essa questão aqui da ressurreição, quando ele vem aqui no verso 51, tratando justamente daquilo que aconteceria em breve, uma vez que a trombeta iria soar e os mortos, na sequência, ressuscitariam. Então, nessa ocasião para frente, ninguém mais iria dormir no Senhor. Então, nós temos que entender aqui essa questão da última trombeta. Quando é que a gente entende essa questão aqui da última trombeta? Será que vai soar? Será que é um anjo que vai descer no céu com um chofar e vai tocar bem alto, todo mundo vai ouvir a face da terra? Não, isso não tem nada a ver com o que Paulo fala aqui. O soar da trombeta é o mistério que estava em oculto, que deveria ser revelado em sua plenitude, a igreja tomando conhecimento. Esse é o sentido do ressoar da última trombeta. A gente vai entender isso aqui, biblicamente, abrindo em Apocalipse, capítulo 10, olha só, no versículo 7. Veja só que coisa incrível. As coisas se encaixam só em relação à questão da queda de Jerusalém. Não tem outro meio. A queda de Jerusalém foi o marco de toda a criação de Deus, foi o divisor de águas, onde cessou a lei e manifestou-se a graça em sua plenitude, todas as bênçãos do reino, onde o que era desfavorecido, a presença de Deus por conta do pecado, foi totalmente removido na pessoa de Jesus Cristo, para que, através da fé, o homem pudesse estar completamente, gloriosamente na sua eterna presença, em nome de Jesus. Ele diz aqui em Apocalipse 10, versículo 7, olha só, mas nos dias da voz do sétimo anjo, olha lá, sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, tá certo? Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o mistério que foi anunciado aos seus servos, os profetas, seria revelado. Em virtude dessa revelação, era que o anjo tocaria assim a última trombeta. Isso fica muito mais claro quando você... Olha como as coisas se encaixam. Quando você lê Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, olha só. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu o quê? Grandes vozes dizendo:
o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando foi que o Senhor passou a reinar? A partir do momento em que o sétimo anjo tocou a trombeta, ou seja, o mistério que estava oculto foi revelado. Isso não poderia haver uma lacuna de 12 milênios. É um acontecimento que precede o outro. O evangelho é anunciado, o mistério oculto ele é manifesto a toda criatura, e em seguida o Senhor vem em reino de glória. Por quê? Porque nesse sentido que o evangelho é pregado em todo o mundo, Jerusalém cai, tá certo? Jerusalém vai ao chão. Muito importante essa observação. Olha só, Efésios capítulo 3, no versículo 1 em diante, o mistério que estava em oculto, a trombeta que seria soada, e por fim, todas as coisas sucederiam daquilo que está descrito em 1 Coríntios 15, 51. Olha lá, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, os gentios. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Olha lá, o Evangelho sempre aparecendo para que pela fé, né, proporcionada pela pregação do Evangelho, obtivesse assim os gentios as bênçãos do reino. Tá certo? Ela diz, no qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante o quê? A fé nele. Olha só, a fé. A justiça mediante a fé somente, tá bom? Só que é incrível porque Paulo deixa clara a questão do mistério que estava em oculto, que passou a ser revelado uma vez que ele manifesta aos gentios o evangelho da graça de Deus. E uma vez que o evangelho foi pregado a toda criatura, tá? Paulo teve essa incumbência, né? Temos estudos aqui que tratam acerca disso claramente. Como é que pode a trombeta ter sido soada e Jesus voltar 2 milênios depois? Não tem sentido. Essa não era a proposta quanto à questão narrada no sermão apocalíptico de Mateus capítulo 24. Olha lá, vamos ver. Mateus capítulo 24, no versículo 14. Olha só. Veja aqui, o texto está falando a respeito da queda do templo, né? O templo é o foco da questão narrada em Mateus capítulo 24, onde não ficaria do templo pedra sobre pedra. Por quê? Porque traria o fim da velha dispensação. Era a velha aliança que estaria sido removida para dar lugar a uma nova dispensação que se trata da aliança da graça de Deus. Então, as questões escatológicas, ela gira em torno da questão das alianças. Não tem nada a ver com a questão cósmica, da destruição da terra, como a tradição continua a pregar, a ensinar de forma completamente errada, porque não é isso que diz as Escrituras. Ali vem falando essa questão ao tempo todo, nos sinais que manifestaria assim esse fim, onde o templo não ficaria lá, pedra sobre pedra. No versículo 14 ele fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É claro que
na proporção que o apóstolo Paulo prega o evangelho em todo o mundo, ele também traz à tona a questão da antiga dispensação que passaria. Você vai encontrar isso muito bem quando ele fala em todas as suas epístolas, falando da questão da nova aliança, tá? E que a lei para nada justificaria. Então, tudo aquilo que se trata dos mistérios que estavam ocultos está relacionada ao fim do antigo sistema de justificação para dar lugar à justiça mediante a fé somente. Então, isso está totalmente voltado à questão da queda do templo. É por isso que a narração que vem sendo feita por Jesus ao longo de Mateus 24, relacionado à queda do templo, ele chega e diz isso, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por quê? Porque o evangelho, sendo pregado em todo o mundo, traria à tona um mistério que estava em oculto e não haveria mais necessidade mais de nada. Por quê? Porque o reino do mundo se tornaria do Senhor, como vimos lá em Apocalipse, capítulo 11, no verso 17. E agora, o Senhor Jesus deixa claro que realmente tem tudo a ver. Então, virá o fim. Ele não dá aqui um espaço, né? O evangelho seria pregado e um dia qualquer viria o fim. Não, então, em seguida, viria o fim. Perfeito? Então, quando Paulo ele vai falar com os irmãos de Corinto, e se está no ano de 55, obviamente, estava para o futuro deles acontecer a questão da ressurreição. Então, ele vai tratar dessa questão da ressurreição para trazer à tona de que aconteceria. O que Jesus falou, prometeu, não iria ser falho. O que Jesus prometeu, Paulo também tratou acerca das questões no Evangelho e que não iria passar desapercebido. E ele vem instruindo os irmãos acerca disso aqui e vai falar justamente essa questão que se manifestaria com a última trombeta sendo soada, porque o Evangelho seria pregado assim em todo o mundo e, em consequência, se manifestaria o fim, ou seja, nos tempos de vida daqueles irmãos. Se for de 55, e se aquela de Jerusalém aconteceu em 70, obviamente, alguns que estavam ali, quando recebeu essa carta do apóstolo Paulo, com certeza não estavam dormindo no Senhor. Embora alguns estivessem, mas uns continuavam ainda vivos, para que ocorresse o que Paulo falou. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Olha o tempo verbal, olha a conjugação verbal, nem todos dormiremos. Nem todos quem? Eu e você do século 21? Não, é Paulo falando com os irmãos de Corinto, tá certo? Mas transformados seremos todos. Todos seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, o mistério seria revelado em plenitude a todas as nações, em seguida ao fim viria. Então, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, porque uma coisa está ligada à outra, o evangelho sendo pregado a toda a nação, o mistério oculto sendo compreendido pela igreja, e assim os mortos ressuscitariam, porque o Senhor estaria vindo nas nuvens do céu, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, aqueles que estavam vivos no Senhor seriam habilitados a terem um corpo de glória quando passassem o seu tempo de vida aqui neste corpo totalmente corruptível, tá certo? É por isso que crente em Jesus, ele não fica na morte, ele não fica mais dormindo, ele vive eternamente com Deus, porque ele foi habilitado para isso. Ele obteve de Jesus, por via da fé somente, e a obra que foi estabelecida pela nova aliança, ele nos habilitou, nos capacitou para que nós não venhamos mais a ver a morte. Então, isso antes não era impossível, era uma promessa para aqueles que estavam vivos, né, terem os corpos habilitados. Por quê? Porque a morte os tragava. Agora não mais. A morte foi completamente destruída. Era o último inimigo. Por quê? Porque Jesus voltaria. Enquanto ele não voltasse, a morte ainda exercia poder, domínio. É por isso que todos que morreram no Senhor estavam aguardando o dia do juízo. Iriam dormir, aguardar o último dia que sucederia. Porque o último inimigo, a morte, ainda estava em vigor.
Ele continua no versículo 54, olha só. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluias. Isso aqui, quando Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, ainda era uma promessa. Ainda eles não tinham os seus corpos habilitados. Ainda eles eram mortais. Eles tinham os seus corpos corruptíveis. Ainda não tinham sido revestidos da imortalidade, por conta, era uma promessa que aconteceria com a vinda do Senhor, porque a morte seria devastada, seria abolida. Isso acontece em 70, quando Cristo vem das nuvens do céu. Diz a palavra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vocês estão vendo? Quando o templo de Jerusalém caiu, ela terminou, cessou. Então, toda a jurisdição da antiga aliança que desproporcionava aqueles que morressem estar para sempre com Deus, isso foi completamente cessado, porque a nova aliança se fez, e então aqueles que partirem dessa vida em Cristo, eles passam a desfrutar da eternidade com Deus. Não mais ficar no aguardo para um dia que ele voltar, porque a morte foi vencida. Aleluias. Isso aqui é uma promessa até então, nessa carta aqui. Infelizmente, muitos leem e acham que é uma promessa para nós ainda hoje, porque não leva em conta que foi escrito em 55 e Jerusalém caiu em 70. Isso aqui é o básico, a interpretação. Mas eles conseguem pegar um anúncio de jornal e quando vê um preço de algo que lhe agrade favorecível, eles vão ver logo a data para ver se está em tempo de comprar naquele preço que ele está achando favorecível comprar o que ele quer ali, gostou no anúncio. Eles vão ver a datação, mas ele não vê isso quando a gente lê as escrituras, não percebe isso. Eles apenas leem um texto e jogam para eles, para nós hoje, como se nós estivéssemos inseridos na expectativa dos irmãos do primeiro século. Isso é um erro tamanho, né, que faz com que o Senhor Jesus fique adiando cada dia mais a sua volta, e fica uma lacuna de 2 milênios para que a morte seja tragada. Isso aqui é terrível. Veja que a mensagem da escatologia consumada, ela traz luz, irmãos, a uma glória suprema de Deus em benefício do seu povo. Estamos falando aqui do que Cristo fez de uma forma gloriosa em favor da sua igreja, daquilo que crente em Jesus deveria estar regozijado, feliz, satisfeito em saber que todos aqueles que partiram no Senhor, talvez um amigo seu, um parente, tá? Um presbítero de uma congregação que você amava muito, saber que ele está com Deus para sempre, que está no reino dos céus, que está desfrutando da eternidade que sempre foi promessa de Deus para a vida de todos nós, que cremos. Não está esquecido, não está no túmulo, não está na morte, não está dormindo, está na eternidade pelos séculos dos séculos, reinando com Cristo. Tá certo? Da mesma forma que nós desfrutamos aqui, eles estão em maior glória para sempre. Nós um dia passaremos por lá, nós nos encontraremos, mas a certeza é essa, que Cristo venceu a morte. Então a mensagem da escatologia consumada, ela é gloriosa. Por mais que muitos olhem de forma negativa, mas ela traz uma mensagem poderosa em Deus, porque mostra a sua maior glória, que não é uma expectativa que as pessoas estão aguardando que um dia Jesus vença. Não, Jesus já venceu todas as coisas, se tornou Senhor e reina pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Eu fico incrível em ver como essa verdade traz certo desconforto para alguns. É incrível como a gente fala da verdade de Deus, trazendo o sentido pleno da vitória que temos no Senhor. Estamos justificados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos salvos e salvos para sempre. Mas ainda há pessoas que dizem que não, isso é errado. Jesus tem que voltar, os corpos têm que sair dos túmulos, Jesus tem que aparecer num corpo físico, porque cada um vai dar conta num grande tribunal de Cristo, mas tem que sair dos túmulos. Essa nunca foi a mensagem do Evangelho. Paulo não fala isso aqui aos irmãos de Corinto. Ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Está aqui, olha lá, no versículo 50. Isso afirma, irmãos. Olha só, isso aqui é interessante você levar em conta e desconsiderar essa questão da ressurreição no corpo físico. Por mais que a tradição
né, sustenta essa ideia, é uma crença que foi firmada, porém sem estar nos moldes das Escrituras. Criou-se porque fazem pontuações erradas daquilo que o Senhor tinha proposto no Evangelho, na questão daqueles que ressuscitariam. Ele diz assim, olha, isto afirma, Paulo dizendo, afirmando, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Tá certo? É por isso que as pessoas perguntam assim, mas como é que pode ter acontecido ressurreição em 70 se ninguém saiu dos túmulos? É porque Paulo disse aqui e afirmou que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. É por isso que a ressurreição em 70 não foi de corpo físico. Teria que ser de natureza espiritual. Aqueles que estavam dormindo no Senhor receberam o seu corpo de glória e passaram a desfrutar da eternidade. Aqueles que estavam vivos foram habilitados para, uma vez terminando o seu tempo de vida aqui nesta terra, passassem também a deslumbrar da eternidade em um corpo glorificado. Em nome de Jesus, o qual nós também estamos habilitados para isso. Em nome de Jesus. É por isso que o sentido é claro, porque não houve ressurreição dos mortos, de pessoas sendo nos túmulos em 70, porque essa nunca foi a mensagem do Evangelho de Deus. Ela diz, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, tá certo? Não pode, esse corpo corruptível não tem espaço no reino de Deus, por isso que ele tem que ser desfeito. Aí Paulo vai falar aqui de várias formas, né, como uma semente que é lançada e transforma, né, em uma planta, mas a partir de uma semente que foi lançada no chão. Da mesma forma, o nosso corpo, que é uma semente, uma vez lançada no chão, ela dá a luz a um corpo glorioso, tá certo? Onde a gente vai desfrutar eternamente com o Senhor. Meus irmãos, isso aqui é incrível, tá? Então fica muito claro que nem todos dormiremos, era Paulo falando com os irmãos de Corinto, dentro de um tempo que manifestava assim uma expectativa que nunca foi nossa, mas foi da igreja do primeiro século, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha? Então é isso aí, essa foi mais uma gloriosa reflexão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja. Se você gostou, não deixe de dar o teu like, é muito importante. Compartilha com teus amigos, parentes, irmãos, para que eles atentem para essa informação da escatologia consumada tão importante para a fé cristã, não é verdade? E deixe-nos um comentário. Como é que você entendia essa passagem em 1 Coríntios? Essa questão de dormir no Senhor? Deixa aqui um comentário, é muito importante para que outras pessoas vejam como você entendia antes e como essa informação está sendo importante dentro desse entendimento para a tua vida, tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!